bom dia! Seguimos aqui o nosso devocional hoje falando governe os seus desejos. Governe os seus desejos. A vontade de Deus é que nós venhamos ter domínio próprio, que é um fruto do Espírito. É não ser governado pelas suas emoções, pelos seus desejos, pelas circunstâncias, mas você governar. Você ali ter autoridade para governar, porque Deus já deu isso ao ser humano. E é um fruto do Espírito, o domínio próprio. Ele precisa desenvolver. Então vamos ver acerca de Sansão, Juízes 14. Olha só como Sansão fez escolhas precipitadas em sua vida. Escolha precipitada de Sansão. Sansão desceu a Tímina e viu ali uma mulher do povo filisteu. Quando voltou para casa, disse ao seu pai e sua mãe: viu uma mulher filisteia em Tímina, consiga essa mulher para ser minha esposa. Seu pai e sua mãe lhe perguntaram: será que não há mulher entre os seus parentes ou entre todo o seu povo? Você tem que ir aos filisteus incircuncisos para conseguir esposa? Sansão, porém, disse ao seu pai: consiga para mim, é ela que me agrada. Olha só, quando nós vamos casar, você vê aí que existe análise, né? Quem é o pai dessa pessoa, quem é a mãe, da onde ela vem, de que país, qual o seu povo. E o conselho para o povo de Deus era casar entre os judeus, entre o seu próprio povo ali, entre os israelitas. Mas Sansão não, ele vê uma mulher lá, filisteia, e fala: não, eu quero ela. Muito precipitado. Em Provérbios 19, 2, ele fala assim: não é bom agir sem refletir, e quem se apressa com os pés erra o caminho. Outra tradução, ele diz: não é bom ter zelo sem conhecimento, nem ser precipitado e perder o caminho. Então, quando uma pessoa ela age sem refletir, ela não pondera a sua vida, ela tá com muita pressa, precipitado, toma decisão no impulso, não analisa, não pede conselhos, não ora ao Senhor primeiro, não reflete, ela tem muita chance de tropeçar. Assim foi com Sansão, ele foi tropeçando. E aqui no trecho de Juízes mesmo 14, você vai ver que existe ali falando que isso vinha do Senhor. E isso ali ele está dizendo acerca da soberania de Deus. E semana que vem nós vamos estudar sobre escolhas e a relação das nossas escolhas com a soberania de Deus. Porque muitas vezes a gente acha que porque Deus está trabalhando em um propósito, que ele vai impedir a gente de fazer escolhas tolas, o que não é verdade. E a gente precisa analisar isso nas escrituras sagradas. Eu confesso, para mim isso é assim, uma graça de Deus, entender acerca disso, entender que Deus deu ao ser humano o poder de escolha. Parece simples, mas nós cristãos muitas vezes confundindo: se Deus é soberano, ele vai me impedir de eu fazer escolha tola. Mas não é verdade. E a palavra fala que um abismo chama o outro. Quando você faz uma escolha errada, depois faz outra, depois faz outra, não reflete, não pondera, isso vai levando você a um caminho errado. Assim como foi na história de Sansão. Você vê que não foi só essa decisão que ele tomou errada. Da outra vez também ele não podia, ele tinha um voto de Nazireu. Então ele não podia tocar em cadáver. E o que Sansão faz? Ele pega da carcaça de um leão, que ele não podia tocar mel, e ele come e ainda leva para os seus pais, mas aquilo ele não podia fazer, porque estava no voto dele de Nazireu. Então ele quebra ali o seu voto e vai fazendo uma escolha tola atrás da outra. Ele escolheu e ele teve as consequências aí. Então você vê, Sansão ele não governava os seus desejos. Ele queria casar, mas por que ele não governou? Não, eu vou casar com uma mulher, calma, segura aí, Deus me ajude a controlar esse desejo, para que eu faça escolhas que agradem o Senhor, que glorifique o teu nome.
Me ajuda, Senhor, me dá sabedoria. Então, aqui eu já li com você 2 trechos, Provérbios e Juízes 14, e eu quero ver com você também Timóteo, 2 Timóteo, verso 5, que ele vai falar, olha só, verso 5, que a parte, 2 Timóteo, capítulo 3, que vai falar que nos últimos dias, como os homens serão, eles não vão ter domínio de si. Então, por isso que é importante você ter domínio de você mesmo, controlar os seus desejos, controlar suas emoções, controlar a impulsividade, né? Então, veja aqui, olha só. 2 Timóteo, capítulo 3. Saiba disso, que nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão o quê? Egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio. E a cada dia que passa isso vai aí aumentando, porque nós estamos vivendo, nós sabemos que já estamos aí nos princípios das dores. Cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, foi o que a gente está falando hoje, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Então, quando eu escolho ser amigo de Deus, segura esse desejo aqui, eu prefiro fazer a vontade do Senhor, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder, afasta-se também destes. E também eu quero deixar aqui 2 Timóteo, capítulo 3, no verso 14, que é o conselho de Paulo para Timóteo. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu, das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Jesus Cristo. Então, Paulo dá um conselho para Timóteo. Olha, os homens vão ser assim. Quanto você, ele fala para Timóteo, permanece naquilo que você aprendeu. Permanece nas sagradas escrituras, firmado na sã doutrina, na verdade e na palavra de Deus. Então, que o Senhor te guarde, te dê sabedoria a cada dia para fazer escolhas na palavra de Deus. Em nome de Jesus. Amém.